Vamos abrir a palavra de Deus neste momento, irmãos. Eu estou interagindo com alguns irmãos aqui, dando boas-vindas a todos. É um prazer ter os irmãos conosco. Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Benedita, para a Rita, sua filha, estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Estamos orando pela vida da irmã Benedita. É um prazer ter os irmãos conosco nesta manhã. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Irmã Eunice, irmão Paulo, Sérgio, que Deus abençoe a cada um de vocês. É uma bênção poder estar com os irmãos nesta manhã. Louvado seja o nosso Deus. Querido, abra a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia impressa. Aí nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema perdão a partir do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo em seguida, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler de 33 até o versículo 48, o texto que narra a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 33 a 48, a palavra de Deus aqui na minha versão diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Eu quero aproveitar esta manhã, queridos, para conversar com os irmãos e juntos nós refletirmos na palavra de Deus a partir da experiência de Jesus nesse momento tão crucial, tão peculiar, em função da crucificação. Eu quero pensar com vocês sobre perdão. Estamos passando por um momento, conforme eu tenho dito aqui, por conta da pandemia, um momento desafiador, singular e único na história da humanidade. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia é o livro do perdão. Do perdão, irmãos, de Deus para conosco, da necessidade do perdão de nós para com nós mesmos, e também da necessidade do perdão de nós para com os outros, para com aqueles que muitas vezes nos ofendem. Certamente o irmão já ouviu muitas mensagens e muita referência sobre perdão. E quando nós falamos de perdão,
nós estamos falando necessariamente não algo que a gente esquece, não, mas algo que a gente guarda, lembra, mas a gente não retribui na mesma circunstância em que a gente foi ofendido, mas a gente perdoa. Então, nesta manhã, eu quero conversar com vocês à luz dessa experiência dolorosa de Jesus Cristo dentro da crucificação e a ação perdoadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir disso, convidar você a participar da mesa do Senhor. Com essa gratidão, com essa reverência, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, relembrando o sacrifício de Jesus, com muito perdão, para conosco, para com a humanidade, para com os pecados da humanidade. Quando nós falamos de perdão, irmãos, vem uma questão pontual. E eu quero chamar a sua atenção para esta reflexão. Quem precisa de perdão? Porque a Bíblia é o livro do perdão. E aí eu dou a resposta para você. Quem precisa de perdão é quem tem culpa. Quem precisa de perdão é aquele que deve. Quem precisa de perdão é quem pecou ou peca. E nesse sentido, a gente fazendo uma análise bem simples, eu quero dizer e afirmar para você que você, meu irmão, você, meu amigo, que me ouve nesta manhã, todos nós precisamos de perdão, porque nós somos pecadores e diariamente a gente ofende a santidade de Deus, às vezes a gente ofende as pessoas que nós amamos, ou às vezes a gente ofende as pessoas que a gente nem conhece. Então, eu quero dizer isso para você nesta manhã. Nós precisamos de perdão de Deus, dos nossos familiares, das pessoas. E precisamos também desenvolver uma vida que não atente contra as pessoas, para que a gente não tenha estar sempre pedindo perdão. Mas se errarmos, se ofendermos, se pecarmos, precisamos recorrer sempre ao pedido de perdão. Então, nesta manhã, eu quero pegar o exemplo de Jesus e trazer para a nossa reflexão, e juntos nós fazemos uma aplicação prática sobre a necessidade de perdão, sobre a bênção e o privilégio do perdão, e convidar você a desenvolver uma vida voltada para o perdão também. Embora nós sabemos que as experiências são distintas, mas Deus nos dá força e graça suficiente para que a gente possa perdoar até grandes ofensas que talvez nós tenhamos experimentado na nossa vida. Com a ajuda de Deus é possível perdoar sim. Amém? Queridos irmãos, com base no texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 23, nós verificamos que Jesus passou por um grande sofrimento na crucificação. Nós não temos condições de imaginar e detalhar o sofrimento de Jesus ali. Mas o que eu quero ressaltar é que por meio desse sofrimento, Jesus veio trazer o perdão ao homem, ao pecador, a mim e a você. E por conta desse sofrimento que ele experimentou, nós temos recebido a bênção do perdão dos nossos pecados, a bênção de sermos salvos, a bênção de pertencermos ao Senhor, por conta da ação perdoadora de Jesus Cristo, sendo sacrificado, sacrificando-se por nós na cruz do Calvário. Aquele momento, meus irmãos, a palavra de Deus nos dá detalhes, não foi algo fácil para Jesus. Foi algo que custou um preço, a obediência a Deus, mas do ponto de vista humano, foi um momento de grande batalha. E há um texto que descreve esta experiência, e eu quero ler com vocês. Se você está com a sua Bíblia na mão, aí você pode voltar algumas páginas, e para a gente ter uma dimensão do que Jesus experimentou e sofreu. Lucas, capítulo 22, versículo 44, você pode voltar pelo menos uma ou duas páginas aí na sua Bíblia. O texto vai dizer:
da angústia, e eu já tive a oportunidade de pregar há dias atrás aqui sobre oração, sobre a agonia que Jesus passou lá no Jardim do Éden, antes de chegar a este fato, a este acontecimento agora da crucificação. Lucas 22, 44, o texto, a palavra de Deus nos diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Antes de Jesus passar pela o martírio da cruz, o sacrifício da cruz, ele sofreu um momento de agonia, de batalha interior, e o texto diz que Jesus orou e corriam da sua face suor em gotas de sangue. Foi um momento difícil, e ali no Jardim do Getsêmani, Jesus foi preso, foi espancado, ele foi torturado não só fisicamente, mas também psicologicamente, até chegar a esse ponto aqui de Lucas 23, versículo 33, quando ele é crucificado. Lucas 23, versículo 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Então vejam, queridos, que Jesus foi humilhado, não só na prisão de Jesus, mas todo o processo de crucificação foi uma humilhação plena, concreta, real, e mesmo ali na cruz do Calvário, Jesus ainda foi humilhado. A Bíblia vai dizer aqui para nós, nesse capítulo 23, no versículo 35, e eu quero ler com você, e você pode acompanhar aí conosco. Lucas 23, versículo 35. E o povo estava olhando, e também aos príncipes, e zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, escolhido de Deus. Jesus foi zombado ainda na cruz do Calvário. Além de ter passado todo o sofrimento que ele passou por amor a nós, ele, crucificado, ainda está sendo zombado, está sendo humilhado. E o versículo 36, a palavra de Deus diz aí em Lucas 23, 36, e também os soldados escarneciam dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre. Zombado, humilhado e escarnecido, e você é capaz de imaginar um sofrimento, a necessidade, eu imagino, que Jesus tinha ali do ponto de vista humano de água, e com sede, o organismo perdendo sangue, Jesus sendo humilhado, escarnecido, e por ironia, por zombaria, aqueles soldados oferecem a Jesus o vinagre. Então, você é capaz de imaginar o nível da maldade humana? Esse texto nos mostra isso, meus irmãos. A capacidade do ser humano em produzir maldade contra o próximo. O homem, a mulher, a pessoa que está longe de Deus, do mal ainda mais. Mas nós precisamos ter consciência, meus irmãos, que há muitas coisas que o ser humano faz e produz que necessariamente não tem a intervenção do diabo. É coisa da mente humana também. Então, é preciso que o homem se arrependa, é preciso que o homem volte-se para Jesus, para Deus, para que possa ser restaurado na sua essência. Jesus enfrentou muitas zombarias, críticas, foi escarnecido e humilhado. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, com base no tema que nós estamos falando, o perdão a partir do exemplo e da experiência de Cristo na crucificação, são justamente as atitudes que Jesus teve. Por isso que nós estamos falando sobre a questão do perdão nesta manhã. Então vamos a elas.
humilhado, escarnecido, zombado, agredido, criticado, atitude de Jesus. No versículo 34, Jesus ali na cruz do Calvário, ele ora e fala com Deus. Versículo 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam, meus irmãos, que o tema da nossa mensagem hoje é o perdão a partir de Jesus. Imagine você uma situação humilhante, degradante, a qual Jesus estava passando e que se nós nos colocarmos no lugar de Jesus, do ponto de vista humano, seria impossível a gente passar por uma situação dessa. Mas Jesus está ali, sofrendo, sendo humilhado, e Jesus ora ao Pai, a Deus, e libera perdão. É por isso que nesta manhã, meus irmãos, nós estamos falando sobre perdão e convidando você a desenvolver esta vida de perdão, porque Jesus nos ensinou que há condição, sim, da gente perdoar as pessoas. Ele orou e pediu perdão ao Pai, porque aqueles homens ali não sabiam o que fazem. As pessoas, quando nos ofendem, quando elas pecam e atentam contra a nossa vida, contra a nossa honra, contra a nossa dignidade, muitas vezes é um momento de irracionalidade, de fúria. E conforme Jesus disse aqui, a gente pode fazer uma analogia, a pessoa não sabe o que faz. E muitas vezes, quando ela cai em si, ela se arrepende e volta. E é neste momento que nós precisamos exercer a graça e o favor, concedendo perdão a essas pessoas. Jesus Cristo perdoou aqueles que humilharam, que o zombaram. Mas a Bíblia diz que ali na crucificação Jesus também exerceu perdão para com um dos ladrões que estavam crucificados. A partir do versículo 39, há um diálogo ali. E é interessante destacar aqui. Versículo 39, acompanhe comigo a leitura do texto. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu tens ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, a ação perdoadora de Jesus novamente. Se lá no versículo 34 Jesus pede perdão por aqueles que estão o crucificando, e eu penso que diretamente aos soldados romanos, aqui Jesus vai liberar perdão no momento de dor e dificuldade a um ladrão, a um malfeitor. No versículo 43, e disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa aqueles que o ofendem, aqueles que atentam contra a vida dele. É um exemplo singular, real, inconfundível para cada um de nós nesta manhã, meus irmãos, pensarmos seriamente sobre o perdão, sobre a necessidade de liberarmos perdão. Às vezes nós guardamos mágoa, rancor, ressentimento por coisas tão pequeninas. E Jesus está aqui lidando com a morte, com a vida, uma questão de morte, de vida. Momentos depois, Jesus viria a expirar, a morrer. E antes desse fato acontecer, no meio de sofrimento e de luta, de humilhação, de zombaria, de escárnio, Jesus está perdoando as pessoas. Queridos irmãos, que nós possamos ter essa disposição de Jesus, porque é possível para nós, é possível a gente perdoar pessoas que nos ofendem, que nos atacam com injustiças. É possível, sim, porque o perdão é de Deus. E nós temos essa capacidade dada por Deus, por meio de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Pense nisso, pense nisso, pratique isso, busque. Em Jesus nós temos um exemplo para perdoarmos. Por fim, meus irmãos, essa atitude de Jesus gerou conversão, gerou mudança de vida naquelas pessoas. No versículo 47,
depois de Jesus ter expirado, a Bíblia vai dizer que um centurião que assistiu a todos aqueles acontecimentos, no versículo 47, a Bíblia diz, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Primeira conversão depois da morte de Jesus, a de um centurião que viu aqueles acontecimentos e foi conscientizado pelo Espírito Santo de que realmente Jesus era justo. O perdão traz vida. O não perdão pode nos levar à morte de sonhos, de desejos, de anseios, de alvos e metas. Guarde isso no seu coração. Libere perdão, não guarde ressentimento. Normalmente, quando a gente tem dificuldade para perdoar, quem mais sofre somos nós mesmos. Jesus liberou perdão para aqueles que o zombavam e o escarneciam, para aqueles que o crucificaram, soldados romanos, para o malfeitor e ladrão na cruz. E aquele homem se arrependeu e foi acolhido no paraíso. O perdão, além de ser de Deus, é restaurador, é curativo, é terapêutico. Pense nisso. Não vale a pena você carregar peso, mágoa na sua vida por conta de pecados que muitas vezes as pessoas cometeram contra você e elas não estão aí. Estão vivendo a vida delas e às vezes você está carregando esse peso por muito tempo na sua vida. Não vale a pena, querido. Se aproprie do perdão que há no sangue de Jesus Cristo para a sua vida, para os seus relacionamentos, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Jesus é o exemplo para nós e ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Eu quero avançar um pouquinho mais, já partindo para a conclusão desta nossa reflexão, pensando e convidando você a entender o perdão como algo extremamente necessário, como algo que precisa ser praticado por nós, principalmente nós que somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus. Então, eu quero apresentar para você, além do exemplo de Jesus, que foi humilhado, foi zombado, mas que perdoou, eu quero convidar você a buscar o perdão de Deus. E esse perdão, ele pode ser apresentado a nós sob 3 perspectivas, e eu quero apresentá-las a você neste momento. A primeira perspectiva é que Deus nos perdoa, ou seja, o perdão de Deus para conosco, a ação perdoadora e benéfica que cada ser humano tem a possibilidade de receber diretamente de Deus. E o texto que fundamenta, quero colocar para os irmãos, é Isaías, capítulo 59, Isaías 59, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, queridos, eu quero pensar com você sobre o perdão nessa perspectiva de Deus para conosco, de cima para baixo, de Deus, da ação de Deus para dentro do nosso coração. Então, o perdão de Deus está acessível a cada ser humano que se humilha, que se coloca diante dele. Haja o perdão de Deus na nossa vida para que a gente possa fazer uma ruptura com o pecado. Então, nesta manhã, eu convido você a se apropriar do perdão de Deus na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo que derramou o sangue precioso dele na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, e na pessoa do Espírito Santo que habita em você, você que conhece a palavra de Deus, você que é um salvo, que é uma salva. Então, se aproprie do perdão de Deus. Ele está acessível para você. E você que me ouve nesta manhã, se você ainda não tem consciência plena do perdão de Deus por pecados, por coisas erradas que você fez na sua vida, eu o convido neste momento
E a partir desta palavra, desta reflexão, a se apropriar do perdão de Deus, porque ele está acessível a cada um de nós, a todos os seres humanos que buscarem ao Senhor, que se entregarem a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Pense nisso e receba o perdão de Deus nessa perspectiva de Deus para conosco, do seu coração. Deus nos perdoa e por conta disso, dessa ação do perdão de Deus, haverá uma ruptura com o pecado e você não precisa mais carregar o peso do pecado na sua vida. Lembre-se da palavra e do convite de Jesus, Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e achareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos, meus irmãos, nos libertar do peso do pecado, do peso dos relacionamentos que precisam ser restaurados. E isso passa pelo perdão de Deus. Então, eu convido você a experimentar o perdão da perspectiva de Deus para conosco, porque Ele quer perdoar a cada um de nós. Amém? Há também, meus irmãos, uma perspectiva do perdão relacionado ao meu interior, ao seu interior. Então eu quero convidar você a experimentar o perdão a si próprio, dentro do seu interior. E esse perdão também é obra e graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E aí eu convido você a pensar um pouquinho num texto muito conhecido que reflete isso, e é um convite para nós também nesta manhã. 1 João 9, a palavra de Deus vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, do ponto de vista da palavra de Deus, nós só temos um pecado que não tem perdão, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora esse, nós temos perdão para os nossos pecados. Então não vale a pena você ficar corroendo, remoendo, guardando aí no seu coração, na sua alma, na sua mente, coisas erradas que você fez no passado e que às vezes você não consegue se perdoar. Eu quero dizer para você nesta manhã que há perdão sim para você. Como houve perdão para a minha vida pelas coisas erradas que eu fiz no passado, e eu recebi o perdão restaurador de Jesus Cristo pela fé. Então, o perdão tem essa perspectiva de mim para mim mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração, pense sobre isso e receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus na sua vida e perdoe-se a si mesmo, sendo redundante, se perdoe. E aí eu quero mostrar para você também alguns textos que autenticam esta verdade e que nós precisamos experimentar para termos uma vida com mais qualidade de vida na presença de Deus, sem o peso do pecado, da amargura, da angústia nos perseguindo e nos impedindo de termos uma vida e um relacionamento saudável e frutífero na presença do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículos de 9 a 15, a palavra de Deus diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Eu quero dizer, com base nesta palavra, que não há nenhuma cédula de acusação, nenhuma nota promissória contra a tua vida. Porque Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário e ele expôs publicamente todos aqueles que nos condenavam. Então não há motivo para você ficar sofrendo com pecados do passado. Em Cristo nós
a isso. Você que me ouve nesta manhã, esteja atento que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 8, Paulo falando sobre a salvação. Eu quero trazer esse texto para aplicação aos nossos corações. Portanto, Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos, guarde isso no seu coração. O perdão é de Deus. E ele precisa ser usufruído por todos nós. Cada um de nós tem o acesso ao perdão de Deus. Eu falei para você sobre o perdão na perspectiva de Deus para conosco, na ruptura com o pecado. Eu estou falando com você agora sobre a perspectiva do perdão de você para você mesmo. Ou seja, de mim para mim mesmo. E eu convidei você a experimentar o perdão de Deus, que está baseado no sangue do Cordeiro. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. Mas aqui em Romanos 8, versículo 33, a palavra de Deus traz um alento tremendo para nós também. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se é Deus quem nos justifica, por que nós ficarmos nos martirizando, guardando pecados e não confessando os nossos pecados? Que nós possamos nos apropriar do perdão dos nossos pecados que há no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Este é um convite para eu e para você. Pense nisso. Por fim, meus queridos, nós precisamos pensar também no perdão, na prática do perdão, de mim para com o meu próximo, ou do meu próximo para comigo. Então, nessa perspectiva, eu preciso lembrar aos irmãos que a prática do perdão, à luz da palavra de Deus, é uma condição também para nós recebermos o perdão de Deus. Se Deus nos perdoa os nossos pecados, nós temos a consciência que precisamos nos perdoar também, nos apropriarmos do perdão de Deus para a nossa vida, para as nossas mazelas, para as nossas autocomiserações que muitas vezes nós lidamos, com a nossa muitas vezes baixa autoestima. Então Deus precisa restaurar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa alma. E aí nós precisamos receber o perdão de Deus e sermos curados por Ele. Mas a partir disso, nós também precisamos desenvolver e praticar o perdão para com o nosso próximo. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos apontar Mateus capítulo 6, se você estiver com a sua Bíblia aberta, senão eu vou ler para você e você acompanha comigo. A palavra de Deus vai dizer assim, versículo 12, Mateus 6, 12, na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conforme eu tenho dito nesta não, o perdão é de Deus. A capacidade que nós temos de perdoar as pessoas não é de nós mesmos, não vem de nós mesmos, vem de Deus. E porque vem de Deus e porque nós temos o Espírito Santo, nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem. Porque se nós não perdoarmos, a palavra vai dizer aqui, versículo 14, Mateus 6, 14, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A questão da prática do perdão, meus irmãos, ela é tão séria que Jesus no Evangelho ainda, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer para nós, se você for entregar uma oferta no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve retornar. Nós precisamos, irmãos, ter consciência de que em Deus nós temos perdão e que por Deus nós podemos perdoar a nós mesmos, mas também nós somos convidados a perdoar o nosso próximo. Pense nisso, considere isso. E para nós concluirmos, meus irmãos, eu quero convidar você, à luz do exemplo de Jesus, à luz dessa perspectiva de nos apropriarmos do perdão de Deus para a nossa vida, de liberarmos perdão da nossa vida, do nosso coração para as pessoas, e também de nós para nós mesmos, a praticarmos o perdão. É tempo de perdão.
Jesus nos perdoou. Esse tempo de pandemia que nós estamos passando, de isolamento social, é tempo de reflexão, é tempo de nós olharmos para nós mesmos e analisarmos a nossa vida e lembrarmos que em Cristo Deus nos perdoou. E o perdão é um convite diário à vida do cristão. O servo de Deus deve ter um coração perdoador, deve sempre praticar o perdão. Foi pelo perdão, meus irmãos, que nós chegamos à salvação. É por meio do perdão que nós estamos aqui. E nesta manhã eu quero convidar você a se apropriar do perdão de Deus. Há alguma coisa aí na sua vida, algum pecado que você cometeu nessa semana, ofendendo a santidade de Deus, contra alguém, contra o próprio Deus, ou contra você mesmo? Eu quero convidar você, neste momento, a se apropriar do perdão de Deus, à luz da palavra de Deus. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Jesus Cristo é o exemplo máximo de perdão para nós. E em Cristo nós podemos praticar o perdão. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua fé, a sua caminhada com Deus. E que você seja um praticante do perdão. Amém? Eu quero, antes de ministrar a ceia do Senhor, convidar você para nós orarmos neste momento e nos apresentarmos diante de Deus. Nos apropriarmos do perdão de Deus. Nós vamos celebrar a ceia agora. Eu convido você que se preparou para este momento, que separou o pão, o suco de uva. Nós convidamos e avisamos os membros da nossa igreja durante a semana e nós vamos fazer com muita alegria e gratidão e reverência e temor ao nosso Deus neste momento. Mas nós só chegamos até aqui, nós só podemos celebrar o memorial da ceia do Senhor porque nós recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Então a palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, que antes de nós participarmos da mesa do Senhor, nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esta é a oportunidade agora, meus irmãos, para a gente derramar o nosso coração, para a gente reconhecer a nossa fraqueza, as nossas limitações e a nossa dependência de Deus e assim participarmos da mesa do Senhor. Mas nós podemos e precisamos fazer isso, sobretudo, conscientes do perdão de Deus na nossa vida. Onde você está agora, com muita reverência, com muito zelo, com muito temor, eu quero convidar você a orarmos juntos e a pedirmos perdão a Deus pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. Pecados que nós cometemos contra a santidade de Deus, pecados que nós cometemos contra o nosso próximo, nos nossos relacionamentos, e pecados que às vezes a gente comete contra nós mesmos. Não nos perdoarmos, não nos reconhecermos que em Cristo nós somos novas criaturas e nós temos o perdão de Deus. Curva a sua cabeça por bondade, feche os seus olhos, nós vamos orar agora e vamos nos apresentar diante de Deus para participarmos da mesa do Senhor com alegria, com reverência, com temor, mas sobretudo fazendo autoexame e assim participarmos de maneira digna da mesa do Senhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de compartilharmos a verdade da Tua Palavra, o exemplo máximo de perdão para todos nós cristãos, homens e mulheres e não cristãos também, Jesus Cristo. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor agora e te pedimos, Pai, limpa toda impureza, todo pecado e nos faz dignos da Tua mesa nesta manhã. É com zelo, é com temor, é com reverência que nós nos colocamos diante do Senhor e trazemos a nossa mente e agora, publicamente, nós expomos o sacrifício de Jesus em favor de cada ser humano na face da terra. Ó Senhor, purifica-nos com o Teu sangue, perdoa o nosso pecado e recebe as nossas vidas. Ó Pai, eu intercedo, eu oro por aqueles que nos acompanham, pelos membros e congregados da nossa igreja. Se há algum pecado que
que nos trava, que nos impede de recebermos a Tua graça plena na nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, nos perdoa pela fé, Senhor, que nós temos em Cristo, dada a nós pelo Senhor. Que o perdão seja real, que cada um de nós se aproprie do perdão que há no sangue de Jesus Cristo, no nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ó Senhor, leva embora todo pensamento de acusação, de baixa autoestima, Senhor, de autocomiseração. Restaura, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora celebramos a mesa do Senhor, o memorial da ceia do Senhor, com gratidão, com alegria. Louvado seja o Teu nome, porque em Cristo o Senhor nos fez um, o Senhor nos uniu a Ti mesmo. Louvado seja o Teu nome. Com alegria, com gratidão, nós celebramos a mesa do Senhor. Louvado seja o Teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, é com alegria que eu quero convidar você a pegar o primeiro elemento da ceia do Senhor. O pão que simboliza o corpo de Cristo, moído e dilacerado, escarnecido e zombado. E nele, em Cristo, nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Nós já demos graças e agora, com muita reverência, zelo e temor, nós participamos da mesa do Senhor. Somos um com Cristo. Estamos em Cristo. Em memória do Senhor, meus irmãos, eu aqui da minha casa, você da sua casa, com os corações reverentes e gratos ao Senhor, participemos da mesa do Senhor. Em memória de Jesus, comamos o pão. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Pegue o segundo elemento da ceia do Senhor. Semelhantemente, diz a palavra do Senhor, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. O suco de uva que está na minha mão, na sua mão, simboliza o sangue de Jesus Cristo. E no sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a garantia da vida eterna e somos eternamente gratos ao Senhor, porque em Cristo nós temos uma aliança de sangue, lavados, purificados, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Em memória de Jesus, meus irmãos, bebamos o cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por participarmos deste momento singular, único, de adoração, de celebração e de gratidão ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração por este momento de obediência à Tua palavra. Celebramos a memória do sacrifício de Jesus por todos nós, servos Teus, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Nós Te adoramos, Pai. Tu és bendito. Santo, santo é o Teu nome. Oramos, Te agradecemos por este momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final desta nossa celebração, nesta manhã de domingo, inverno, 12 de julho de 2020. Eu quero cumprimentar alguns irmãos que interagiram conosco nesta manhã, agradecer a sua presença, desejar a você um domingo maravilhoso na presença do Senhor, sob a proteção do nosso Deus. Eu quero agradecer os irmãos que interagiram conosco, que participaram desta celebração e que você guarde no seu coração. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. A partir de Cristo, nós temos o perdão. Pratiquemos, então, o perdão no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmã Lígia, irmão Severo, irmã Letícia, Lucas e Larissa, irmã Luciene, irmão Normando, olha, está aqui conosco. Que Deus abençoe, meu querido. Um abraço para o irmão, para a sua esposa, para a sua filhinha. A Nicole está aqui no culto. Que Deus abençoe. Irmão Paulo Sérgio, que Deus os abençoe também. Irmã Maria de Lourdes Zago, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Os irmãos nos acompanharam tanto no Facebook como também no YouTube. Irmã Janete, que Deus abençoe toda a família Moura. Louvado seja nosso Deus. Irmão Marcos Aurélio, irmã Rosana, um abraço para a irmã Rosana, para a irmã Persília e toda a família. Que Deus abençoe. Eu quero, antes de encerrar, convidar novamente os irmãos. Hoje, às 18 horas, estaremos aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor. Estaremos também celebrando a ceia do Senhor, conforme nós fazemos sempre aos domingos de manhã e à noite. Então, às 18 horas, eu convido você para estar nos acompanhando no Facebook, no canal do YouTube da nossa igreja. Curta, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam acompanhar e juntos nós possamos cultuar ao nosso Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha um excelente domingo. Então, às 18 horas, espero vocês novamente aqui no canal da nossa igreja e aproveito também para mandar uma saudação especial aos irmãos da nossa igreja mãe, Jardim Penha. Estamos juntos orando para que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe e mando um abraço aqui para a irmã Simone, para a irmã Líbia, para o irmão Bernardo. Estamos orando pela família e também para o irmão Feliciano e para o nosso querido pastor Ivanildo. Que Deus abençoe e que você tenha um domingo abençoado. Vamos orar encerrando esta live. Senhor, chegamos ao final desta celebração agradecidos por esta oportunidade e que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, continue nos ensinando, nos iluminando, para que nós possamos obedecer a Tua palavra em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que você tenha um domingo abençoado. Espero a todos às 18 horas. Fiquem com Deus. Mas algo que é leve será.